Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando essa live que tem tudo para ser muito legal. Eu sou a Juliana D'Ambrosi, fisioterapeuta, sou especialista em membro superior há 20 anos. Vamos ver se o Dr. Luiz... Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem no som? Falando aí se tá tudo ok. Vamos ver se daqui a pouco o Dr. Luiz entra. E foi muito legal essa ideia que a gente teve de falar sobre as lesões de manguito rotador e musculação. Ah, que bom, tá me ouvindo bem. Porque é um universo muito próximo. Boa noite, Eduarda. É um universo muito próximo que caminha muito junto, né? Então, os nossos pacientes com lesão de manguito rotador, eles não querem mais ficar parados em casa, né? Ele não está conseguindo participar. Deixa eu tentar chamar de novo. Vamos ver aqui. Vamos ver se abre aqui. Convidei. E não querem mais saber de ficar em casa, né? Olá! Olá! Eu estava aqui apresentando para o pessoal, dizendo que a nossa ideia nasceu, né, doutor Luiz? Vou te apresentar. O doutor Luiz, ele é cirurgião de ombro aqui em Florianópolis, né? Eu sou fisioterapeuta, me apresentei aqui para eles. E a gente trabalha há muitos anos já com membro superior, né? Com ombro, é basicamente a força do nosso dia a dia, né? Hoje, eu estava contando hoje dos 11 pacientes que eu atendi, 7 foram de manguito rotador. E esse universo, manguito rotador e musculação, é um universo que caminha muito junto, né? Eu estava conversando assim, eu acho que o pessoal ainda está entrando, tá? Vou dar uma introduzida nesse assunto, porque eu não sei se nos outros lugares do Brasil, mas Florianópolis a gente tem uma realidade, né? Que todo mundo faz atividade física, todo mundo faz bastante esporte, né? E a lesão do ombro, a lesão de manguito rotador, ela caminha muito próximo da musculação, porque ninguém mais hoje quer ficar parado, né? Ninguém mais por uma lesão de ombro quer ficar em casa de repouso, só fazendo medicação ou só fazendo fisioterapia. As pessoas querem treinar, né? Tem pacientes que gostam mais de um crossfit, tem gente que vai gostar mais de musculação. Então, estou dando uma introduzida aqui enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, porque ainda não são exatamente 20 horas, 8 horas. né, doutor Luiz? Mas eu sou um pouco ansiosa. Não, mas eu queria testar aqui para saber se ia estar tudo ok, se o pessoal ia nos ouvir bem. E é isso. Então, não sei se tu quer te apresentar um pouco para o pessoal enquanto o pessoal está entrando. Tudo bom, Ju? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Meu nome é Luiz Fernando Centenário, sou ortopedista, cirurgião de ombro. Gosta de Não tenho muito interessante. esporte? Faço esporte, gosto muito. E assim como tu estava explicando, tem a demanda aqui na cidade da parte de esportes é gigantesca, é incrível. Nós temos uma procura, a prática esportiva, ela já faz parte muito da cidade. E até pelo lado da longevidade, há um estímulo para todas as idades. Então a gente tem desde os jovens atletas, os praticantes, jovens, adultos e os idosos, até por uma questão de vida deles como por indicação médica. Sim, Então, eu tenho paciente de 70 anos, super em forma, malhando, com uma dorzinha no ombro. Então, essa é a nossa realidade, né? Essa é a nossa realidade aqui. Todo mundo faz esporte realmente. E eu acho que a musculação também nos últimos anos foi tomando esse crescimento, assim, né? Também na mídia social. Todo mundo gosta, todo mundo precisa. A questão da saúde metabólica das pessoas, né? Vamos pensar aí não só por uma questão estética, funcional, mas por uma questão metabólica, cuidado com a osteoporose. Então, é super importante a gente não ser contra, né, a musculação. de maneira nenhuma. Hoje eu vejo pela expansão e acesso. Por quê? Cresceu muito o número. Vamos botar academias, e Isso. não só academias particulares. Você tem muito nos seus bairros, assim como incentivos municipais.
tem pacientes que vão dar sua caminhada na beira-mar e tem as academias ao ar livre que eles praticam também. Então, é um Exatamente. estímulo muito fácil e ficou uma coisa prática para as pessoas. Exatamente. E a gente estava conversando, então, assim, eu ia te perguntar se tu atende, né, muitos pacientes no teu dia a dia com dor no ombro, que fazem academia, que ficam em dúvida aí, pode fazer, não pode fazer, que foi, assim, o grande, né, a grande ideia da gente fazer essa live, né? Tão importante entre o profissional de movimento, eu aqui represento todos os profissionais de movimento, tá, gente? Fiz minha formação de especialização muito dentro da Escola de Educação Física também, sendo fisioterapeuta, então eu represento realmente todos os profissionais do movimento. E achei assim que era super importante a gente conversar sobre esse tema musculação e dor no ombro. Então, e isso é um assunto que realmente engloba todo mundo. Não é um assunto médico, fisioterapeuta, é o praticante de atividade física, o personal que está ali junto, é o estudante, todo mundo, lamento dizer, vai ter uma dor no ombro. Ah, minha demanda hoje, o atendimento que você falou, que hoje teve casos de manguito rotador. Praticamente o dia todo foi pacientes que fazem atividade física e vieram que começaram a ter dores nos ombros. A literatura mesmo fala 50% da população, até 70%, vai ter uma dor no ombro na vida. Quem desses faz atividade física? A maioria, quase todos. Então, é uma demanda enorme que a gente tem. E aqueles que não fazem, devem fazer. É isso que a gente quer estimular também, né? Se não faz, não vai ser pela dor do ombro que vai deixar de fazer. Exatamente. Falo isso para todo mundo. Quem não está fazendo, já dá um jeito de começar a fazer alguma atividade. Tá? E se tiver dor, a gente vai ver, vamos corrigir e vai continuar fazendo atividade. Gente, fundamental para a vida. E isso é tão legal de ouvir de um ortopedista especialista em ombro, porque a gente, infelizmente, assim, né? E é uma coisa que é uma informação um pouco mais do passado. A gente tem profissionais que tiram um pouco a coragem dos pacientes em continuar a sua prática esportiva devido a algum tipo de lesão do momento, ao invés da gente tentar, né, adaptar, ajustar. Então, é super importante que tu, como ortopedista, levante também essa bandeira de continuarmos a prática esportiva, mesmo em tendo alguma lesão de ombro. Sabe que eu tenho uma demanda muito grande de paciente, eu gosto muito de falar isso para eles, que eles estão fazendo atividade e eles vêm já falando assim, nossa, eu achei que ia chegar em alguém que ia me falar para não fazer mais nada. E aí eu tento explicar que, na verdade, você tem dor, a gente vai resolver, mas o resto do corpo está funcionando. Não tem por que você deixar de ir e continuar se fortalecendo. É algo muito importante para você, para a sua saúde. Exatamente. Para a saúde global, né? Nossa, do ser humano, super importante. E, ó, depois, quem sabe, uma live de capsulite adesiva abordando um pouco de questão exercício. Já vamos, né? Já vamos começar a pensar. Muito importante. Muita coisa. Como é que chega para ti? Porque normalmente o paciente, quando vem, muitas vezes ele cai no médico meio que por tabela. Vou te falar assim: se é um praticante de atividade física que não quer parar, ele vem procurando. Se é aquele cara que vai esporadicamente, principalmente o homem, ele vem porque a mulher marcou para ele vir. Ele ficou em casa tentando achar que a carona no ombro ia passar. Bem assim. Mas eu tenho muita gente que primeiro ele vai para o fisioterapeuta. Ele chega, ele vai procurar ajuda para ver, e aí depois ele acaba chegando em mim. Como é que é para ti isso? Então, hoje, com 20 anos de experiência, muitos pacientes vêm realmente diretamente, né? O paciente que a gente chama de primeiro contato vem para o fisioterapeuta, mas muitas vezes vem do médico também. Eu não tenho exatamente essa estatística, mas talvez uns 50%, né? Ou que já passaram por outros fisioterapeutas, enfim. O que é super importante nesses pacientes de manguito rotador, né? Quando eles chegam para a gente na fisioterapia e em se tratando de um paciente de primeiro contato, a gente tem que observar se teve trauma ou não, né?
Se teve trauma e há uma chance aí de ser uma ruptura completa devido a esse trauma, né? E isso a gente vai saber porque o paciente relata que teve o trauma, teve uma dor súbita e de repente não consegue movimentar o braço. Então, esse paciente ele tem uma indicação cirúrgica na maioria dos casos, né? Então, nesse caso, eu sugiro ao fisioterapeuta ter aí a opinião do cirurgião, especialista em ombro, do ortopedista, para que a gente não tire o melhor momento dele, se realmente for cirúrgico. Nos casos de lesão crônica, né, que o paciente já vem com aquela dor há bastante tempo, mesmo sendo uma ruptura maior e tal, o paciente ele vai vir para o fisioterapeuta e eu vou colocar alguns testes ali, né, para me situar naquela lesão. Eu gosto de ir ali procurando a fonte de dor dele, né? Hoje a gente tem recursos na fisioterapia que auxiliam, né? A gente tem um ultrassom para a gente utilizar alguns recursos ali de fisioterapia, né? Não para fazer diagnóstico, né? No meu caso, mas para utilizar como recurso de fisioterapia. Eu gosto de observar o comportamento da escápula, é fundamental. Muitas vezes uma escápula com discinese, ela tá causando aquela lesão, né? Muitas vezes não é regra, né? Mas a gente tem que ter esse olhar e essa percepção de quando é escápula, quando não, né? Então eu faço os testes funcionais, os testes ortopédicos, observo o comportamento da escápula, converso muito com o paciente para ele entender, né, que a lesão de manguito rotador crônica é como ter um cabelo branco, é como ter uma ruga, né? A gente passa dos 18 anos e as coisas já não são mais com a mesma qualidade de colágeno. E tu, doutor Luiz, como é que tu faz essa avaliação do paciente quando ele chega para ti? Acho que Então, muitos fisioterapeutas, muitos educadores físicos te encaminham, né? Outros pacientes vão diretamente. eu gostei muito dessa primeira abordagem, muito parecida. E realmente a gente tem esse primeiro contato e essa troca de pacientes. Porque o assunto de dor no ombro ele é altamente abrangente. Meu Deus, é gigantesco, livros. Então, o manguito em si, essa exclusão de doenças, eu acho que é o primordial. Então, aquele paciente traumático que caiu, tem a história condenando, esse cara tem uma certa celeridade, Propensão. tem que fazer uma coisa rápida para ele ver. A principal ponto que eu vejo na minha avaliação é a exclusão de outras causas. É aquela avaliação do paciente quando ele vem, opa, é uma coisa neurológica que está nele, ele tem ali uma alteração por uma hérnia cervical, está pegando, foi uma dor por uma alteração... Uma compressão de nervo periférico. Abdominal, hepatobiliar, diversas causas. Legal. Que separariam da parte manguito mesmo. Tá. Não, uma história boa num paciente, parte de tumor, aquela perda de peso. Ok, a gente vê que está tranquilo, direcionou exames de imagem, confirmou, beleza. Esse paciente ele tem uma lesão parcial, é o manguito dele, ele tem uma falha tremenda biomecânica da escápula dele, está gerando dor num paciente sedentário. Esse paciente aí, sim, ele é multidisciplinar, é muito mais uma avaliação, um tratamento com a físio e um conforto médico, para a gente seguir esse acompanhamento. Então, eu tenho muito essa prioridade da primeira avaliação da exclusão das outras causas, para aí a gente fazer junto o acompanhamento e tratamento, porque o manguito em si, ele é, que nem tu falou, cabelo branco, ele é aquela coisinha que continua com dor e que bom, mas ele vai voltar a incomodar. É uma coisa cíclica que vai... complexa, né? Porque muitas vezes, eu acho que o pessoal que está aqui nos acompanhando na live pode perceber isso também, que ele traz exames do outro ombro com lesões, às vezes, até piores, sem dor nenhuma. Gente,
vai explicar, né? Aí vem a questão biomecânica, alteração de escápula, comportamental. É muito louco esse universo, né? Das possibilidades. Tem o paciente o psicossomático também. Aquele paciente Então, que ele começa a ter tensão, ter dor, a, a, o trabalho dele, ele está tentando fazer atividade para se soltar, acaba fazendo errado, gera dor e vai acumulando e vem com desconforto no ombro. E é muito exatamente. mais uma coisa dele, não, vamos acalmar, vamos corrigir execução, diminuir carga, medicação, vai muito bem. E aí a gente vai levando essa parte. No caso, assim, ó, vamos para o assunto. A gente diagnosticou, é uma tendinite desse paciente. Ele Tá. não teve uma lesãozinha inicial ali, mas a tendinite. Como é que tu explica para ele? Como é que tu vai conduzindo ele? Então, como eu falo, eu gosto assim de educar o paciente em relação àquela dor, né? Desmistificar um pouco, né? Assim, muitas vezes eles chegam assustados, achando que não podem movimentar nada, que não devem. Tem muito essa informação que se recebe. Ah, eu não posso levantar meu braço acima dos 90 graus. Se recebe muito essa informação, gente. Acho que vocês aí, o pessoal do movimento, sabe, né? E então, às vezes, o paciente ele não entende que é só no exercício com carga, com sobrecarga, né? Ou de repetição extenuante acima dos 90 graus, ele chega. Ai, não posso levantar, né? Porque eu não posso, eu fui proibida de levantar acima dos 90 graus. Então, desmistificar, educar o nosso paciente em relação que esse tipo de movimento puramente não vai piorar, né? Mas é o conjunto de fatores. Eu explico realmente os tratamentos que a gente tem, as abordagens hoje que a gente tem na fisioterapia, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, enquanto tu estava falando, eu vou sair da pauta, tu vai me matar. Mas assim, acontece muito, eu sei que os profissionais aqui, tanto da educação física como da fisioterapia que estão nos acompanhando, eu sei que muitas vezes eles têm dificuldade em identificar, mas será que não é uma capsulite? Será que não é um ombro congelado, que é a mesma coisa? Para mim, chega muito, né, na clínica aqui, pacientes que às vezes têm a dor por uma restrição de cápsula. Chega a acontecer bastante para ti e já foi diagnosticado com lesão do manguito, mas na verdade aquele exame de imagem não está condizendo com o exame físico em relação a sintoma. Muito. Para mim, o principal diagnóstico diferencial do manguito É a restrição de dor de cápsula da capsulite. Capsulite. E a capsulite é difícil. Eu vejo que alguns lugares que eu trabalho tem uma emergência de atendimento. E eu vejo muito colega que atendeu e encaminha como uma lesão de manguito, como uma tendinite. E realmente, tu vai avaliar esse paciente, tu já vê pela história dele. A história da capsulite, ela tem alguns fatores ali bem desencadeantes, importantes, alguns marcos, que é aquela doença de base, paciente com diabetes, hipotireoidismo, tem uma tendência um pouquinho maior em mulher, Geralmente faixa vem etária com um pouco de restrição já, né? 40, Às 60 vezes vem anos. naquela fase mais Ali tu inicial. começa a conversar, tem um fator, normalmente tem algum desencadeante quando tu procura ver, e aí na avaliação tu vê que, opa, essa paciente começou, tá perdendo rotação interna, já tem limitação de movimento, tem um exame muito sutil de imagem com achados tão grandes do exame físico. Sim. E já fico com o pé atrás, e aí eu gosto muito de já explicar. Porque se ela entende, ela começa Se a ficar um liberta. pouco melhor e começa a cuidar. Porque para dar o diagnóstico da capsulite mesmo, eu sei que não vai ser nesse primeiro momento que eu vou dar para essa paciente. Mas ela entendendo, ela vai para fisio, ela faz medicação, ela volta, tu começa a ver que persiste a limitação, fica um pouco pior, aí tu acaba tratando como uma capsulite mesmo. Tá. Mas é um diagnóstico bem delicado de ser feito. Ela tem muita coisinha ali. A gente teve uma pergunta aqui de um colega teu que ele recebe muitos pacientes com dor no ombro e quer saber qual o melhor momento de encaminhar. Tá bem importante. Normalmente, o ortopedista
que pega na emergência, o médico, normalmente ele atende esse paciente, ele já começa uma medicação. É meio que uma rotina, porque muitas vezes a dor, ela é um processo inflamatório inicial, que tu consegue dar um conforto para esse paciente, a gente falou no começo, dá aquela acalmada, ele fica um pouco melhor, ele, por natural dele, acaba se resguardando um pouco e ele consegue retornar à atividade. Então, eu acho que vale sempre encaminhar, mesmo no primeiro momento. Por quê? É difícil saber se isso realmente não está sendo uma capsulite inicial, se for só uma sobrecarga que vai aliviar, ou se o paciente está fazendo uma lesão mesmo. Uhum. Então, mesmo sendo no primeiro momento, medica, mas encaminha para ele ser avaliado, para ele fazer um acompanhamento. É bem interessante para o paciente também. Até para já Porque às vezes ele se sente receber muito uma mais explicação. acolhido. Ele se Ele sente entendido. ele entende a situação dele. Assim como tu falou, explica muito, eu abro as imagens, eu mostro no 3D, porque eu preciso que esse paciente entenda que o ombro dele não é só o úmero e a escápula, que o movimento não é só ali. Ele precisa entender que a posição da escápula dele é fundamental, que ele tem que trabalhar o peitoral, o trapézio dele, isso tudo é fundamental. E no momento que eles começam a entender, eles começam, opa, eu sento errado, eu fico no computador, no celular todo inclinado. Eu assisto série no celular, que nem meus pacientes me falam, assisto série na Deitado. cama, no celular, que ombro que vai aguentar. Eu Eu queria estou na academia fazendo meu exercício, mas eu não estou concentrado em manter uma postura de Exatamente. execução. E aí ele vê, opa, mas eu sinto dor. E aí quando tu testa corrigindo, já não tenho mais dor. Então, essa compreensão Acontece deles muito. é fundamental. Acontece muito. Essa atenção para a escápula na execução dos exercícios na musculação, ela é fundamental. E outra, não tentar carregar mais peso do que se consegue se a escápula não consegue ficar parada, né? É difícil também, porque às vezes tu vai tentando compensar para tentar vencer aquele peso. Eu queria trazer uma questão aqui para a gente discutir. Gente, a gente já vai começar a entrar em questões de exercícios mais específicos, musculação, mas é importante ter alguns conceitos explicados, né, para a gente falar especificamente sobre os exercícios. E eu queria trazer essa questão porque tinha um cirurgião de ombro em Porto Alegre das antigas, assim, que ele falava que as lesões de manguito rotador são a diabetes do ombro, ou seja, as lesões do manguito rotador, elas vão depender muito mais de controle do que de cura. E eu quero saber a tua opinião. Eu estava louca para trazer esse assunto, porque eu gosto de falar sobre isso, assim, gosto de falar para alguns pacientes, nem todos, né? Mas eu queria saber a tua opinião. Então, eu gostei muito dessa expressão e realmente é um ponto de vista excelente. Por quê? Diabetes tem cura? Então, realmente não. Você tem um controle muito importante dela. E a lesão do manguito, a tendinite, que é o processo inicial, também vai ser o mesmo. Por quê? Hoje se sabe que a tendinite, o começo da lesão, ele é um processo misto. Como assim? Ele acontece no próprio tendão, que eu gosto de explicar para o paciente. Isso é que nem uma roupa que vai puindo, uma corda que vai rasgando, Isso porque é tu vai legal também. envelhecendo, tu vai ficando, vai mudando a consistência, teu colágeno da pele vai perdendo, do tendão também, e aí ele vai machucando junto com fatores extrínsecos. Antigamente, defendia muito que a lesão do ombro vem porque fica batendo lá, fazendo impacto e é tudo culpa disso. A Se viu famosa que é síndrome do misto. impacto. Você ter fatores anatômicos que ajudam, como a síndrome do impacto, a má função do teu ombro, aqui a gente falou da escápula que não funciona, a sobrecarga que você faz, isso tudo vai contando para desenvolver a lesão. Movimentos acima da cabeça. Tem trabalhos que mostram pessoas que têm movimentos a mais de 90 graus realmente sobrecarregam mais o ombro. Então, gostei dessa definição do diabetes. Não deixa de ser, porque você vai envelhecer e você tem fatores anatômicos. Mas, se tu conseguir corrigir a execução dos teus movimentos, ter um tônus muscular melhor de ativação,
poxa, você protege muito mais essa articulação. Você vai conseguir postergar a, a lesão que vai acontecer. Eu gosto também de brincar com os pacientes que você ainda não tem a lesão. Se tu continuar assim, logo, logo vai vir. É uma lesão parcial, ela vai ficar pior depois. Então, tem que cuidar muito. Tem que cuidar. E o exercício também muito vai trabalhar nessa questão que a gente fala hoje muito na fisioterapia, da catastrofização, né? Evitar a catastrofização, uma palavra difícil, do movimento, que é isso que eu falo. Ai, não, eu não posso levantar mais de 90 graus. Então, a gente recebeu uma pergunta aqui, eu vou ir quebrando um pouquinho Vai, aqui a nossa... mandando. Se o uso do colágeno pode abrandar esse desgaste do tendão. Essa é uma pergunta excelente, hein? Porque tem um apelo farmacêutico incrível, né? Eu tenho uma resposta para isso e eu queria que tu desse a tua resposta também. À vontade, pode. Se quiser começar, vai firme. Então, a gente sabe que não se tem na literatura comprovações robustas em relação ao uso de colágeno tipo 2 nas lesões tendíneas ou nas lesões articulares. O que a gente sabe é que se a gente tiver uma região com uma demanda maior, a gente pode ter uma maior absorção naquela região, né? Mas isso não se pode falar como uma comprovação. Nos pacientes em que eu faço a eletrólise percutânea, que eu vou estar irritando o tecido, né? Ali vai gerar uma demanda maior de aminoácido e tal. Eu gosto de sugerir para o paciente usar o colágeno tipo 2 por 3 meses, tá? Eu trago isso muito da cirurgia plástica e da dermato, que quando a gente faz um peeling, quando a gente faz um procedimento, eles pedem para usar um outro tipo de colágeno, claro, mas nos próximos 3 meses, onde a demanda seria maior. Mas não tem comprovação até onde eu tenho informação. Então, eu queria muito saber a tua opinião também. Então, eu defendo essa ideia também. Os pacientes me pedem, vale a pena tomar? E a minha resposta é sempre a mesma, assim, não tem contraindicação. Se você não tem problema de alergia àquela medicação, hoje tem o apelo farmacêutico. Eu gosto de brincar. Se você chega na farmácia, a prateleira mais bonita que tem lá é as de colágeno. São caixas de pessoas esportivas fazendo. Hoje os colágenos tipo 2 já estão vindo com cúrcuma, com ácido hialurônico, com a vitamina C, E, D, todos. Então eles me pedem, posso tomar? Meu Deus, se você conseguir, puder comprar, tome. Não vejo que ele vai te fazer mal. A literatura não defende, não diz assim, ó, isso vai fazer toda a diferença. Mas tenho pacientes que tomam e alivia. Então, poxa, vale a pena. Outras suplementações, também tem pacientes que têm melhores. A literatura é robusta nas opções que a gente tem. Algumas coisas até não estão nem liberadas. Se a gente falar em PRP, PRF, o ácido hialurônico, uma ótima medicação, funciona muito bem também. Então, existem muitas coisas. Me pedir assim, isso vai resolver? Aí é uma causa muito grande para um produto único, uma opção de tratamento fazer similar. Isso eu não acredito. Tá. A gente tem um ouvinte ali, que é o Heleno, que ele falou, né, que na pandemia ele começou a ter dor no ombro e tal, até chegar ao ponto de não conseguir tirar a camiseta. Essa é uma queixa bastante comum, né, de não conseguir tirar a camiseta. E mulheres, o top. O top é danado quando a gente tem dor no ombro. E daí ele falou que agora tá fortalecendo, já tá com o personal e tá se mantendo bem com o fortalecimento. E aí, pra gente entrar nessa questão, né, de como tratar, como é que tu solicita esse início de tratamento para os pacientes? O paciente vai lá no teu consultório, tem uma lesão parcial maior, tem, enfim, uma lesão completa, muitas vezes não traumática, crônica. É da tua prática sugerir, então, um tratamento conservador, que seria a fisioterapia mais alguma medicação? Como é que é para ti a indicação de tratamento? Então, um paciente ele veio, a gente avaliou, veio com o exame. Eu até vou excluir a lesão completa, que é uma questão mais delicada, mas uma lesão parcial que está começando, é uma tendinite. Esse paciente, ele faz atividade já, ele está trabalhando. Beleza, vamos ver como que a gente vai deixar esse paciente melhor. Primeiro, ele tem que entender. Ele tem que saber a situação de como ele está, ele tem que saber como funciona
Por que ele chegou nessa situação? Eu gosto de brincar assim, no primeira consulta eu deixo um anti-inflamatório. Beleza, você voltou um pouco melhor, então a gente sabe como te dar um pouco de conforto. Agora tem que saber o que está te levando a machucar esse ombro. Ele tem uma lesão? Vamos focar em reabilitar esse ombro para que essa lesão não te machuque. Ah, ele não tem lesão, mas ele não funciona? Vamos deixar essa biomecânica melhor para te conseguir fazer tudo. Então, essa educação dele é fundamental. Lesão parcial. Aí tem um detalhe. Normalmente, a gente fala de manguito, dos 4 músculos do manguito, normalmente é o supraespinhal, está machucado. Daí eu gosto de brincar. Poxa, dos 4, um só está um pouco machucado. Então eu não posso dizer para ti, não use esse ombro. Mas nós precisamos fortalecer os outros e o que ainda resta para que essa lesão não progrida. Tá? Paciente com tendinite, que ainda não fez uma lesão. Poxa, esse é o melhor paciente para corrigir tudo e não deixar evoluir. Então, normalmente, as minhas recomendações eu ensino ele o que está acontecendo. E aí eu gosto muito de saber, um paciente que já faz academia, ele fala, eu vou lá com o meu personal, ele vai me orientar. Ótimo, você tem o personal perfeito. Só como médico, eu vejo ele uma vez no mês, que ele vai voltar em 30 dias comigo. É bem menos. Então, eu acabo encaminhando praticamente 100% dos pacientes à fisioterapia. E aí eu comento, olha, eu te orientei, eu estou te ajudando a te dar conforto, mas eu preciso muito que o fisioterapeuta e o teu personal, eles estejam muito mais em conjunto do que eu. Por quê? Ele vai te ajudar a ver os exercícios que tu está conseguindo executar e vai com o teu personal junto e evoluindo para te retornar ao natural. Eu acho que essa questão de fisioterapia e o personal, o profissional de educação física é uma questão super importante, né? Acho que hoje, no meu dia a dia, eu converso como fisioterapeuta com tantos profissionais da educação física quanto profissionais médicos. Antigamente eu só tinha troca com médico, né? Hoje eu tenho a mesma troca com o profissional da educação física para praticamente todos os meus pacientes. É uma coisa muito legal que está acontecendo, que os pacientes têm sempre algum profissional da educação física como referência, né, para seguir o seu tratamento, o seu treino depois. Por quê? Qual que é o nosso papel como fisioterapeuta, né? É tirar o paciente daquele quadro de dor, né? Então, restaurar, informar, né, como ele pode buscar uma biomecânica melhor. Assim que a gente conquista isso, é importante, porque com a gente ele vai ficar um tempo também. Contigo ele fica poucos dias. Com a gente ele vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Com o profissional da educação física, ele vai ficar a vida inteira. Se ele tiver sorte, porque é o que ele deve fazer, né? Ficar a vida inteira com o profissional da educação física, que vai manter ele saudável. Então, o profissional da educação física, ele vai manter esse paciente saudável. E o fisioterapeuta tem o papel de tirar esse paciente daquele quadro de dor para que ele possa seguir treinando e seguir saudável em relação àquele braço, né? Aquele ombro. Então, eu queria agora entrar numa questão, né? Onde a gente já entra mais especificamente na musculação, que seria esse paciente com tendinopatia no ombro. Então, na tendinopatia, gente, a gente vai ter tanto a ruptura parcial quanto uma tendinite. A tendinopatia é um termo mais geral para dizer que aquele tendão está com algum tipo de problema. Então, paciente com essa lesão no manguito rotador, pode continuar na musculação? Então, eu sou totalmente defensor da atividade física. Quem vem comigo sabe que eu vou manter ele fazendo atividade. O que eu gosto muito dos pacientes? Primeiro, entender o que está causando a dor dele. Qual que é? Porque tem muito paciente que vem assim, simplesmente, minha dor é quando eu faço o meu supino. Não, estou fazendo meu desenvolvimento de ombro, eu senti dor. Opa, mas tu não tem dor para te fazer teu bíceps, tu não tem dor na hora que tu executa teu exercício de tríceps. Então, nós temos um leque ainda de opções de tratamento que tu
tu consegue manter a tua rotina de exercícios. Aqueles exercícios que estão te doendo, ok, vamos reduzir eles, porque não tem motivo de ter um estímulo de dor. E aí, por que está tendo essa dor? Vejo muito, assim, supino. É um paciente que começa a botar carga, ele perde ativações e ele sobrecarrega o ombro. Eu gosto de brincar assim, tá dando aquela roubadinha no final, o ombrinho tá rodando na hora de empurrar, eles olham, fica pesado mesmo. Não adianta. Tu E começa a vem sobrecarregar, cervical, e vem tudo. ele vai vindo com dor e vai incomodando. Então, eu falo para eles, a gente vai continuar, só que a gente precisa corrigir. Vai ter que fazer uma ativação melhor no começo, nós vamos diminuir a carga, nós vamos voltar, vamos ir sequencialmente, aos poucos, reintroduzindo os exercícios para ti. A gente falou muito da interação médico-físio, educador. O educador, para mim, ele é um pouco mais difícil do que o fisioterapeuta. De Eu manter vejo contato, tu diz. esse contato. E às vezes é um pouco frustrante isso para mim também. Porque o paciente me pede, faz para mim, o que eu posso fazer de exercício? Daí eu acabo sendo um pouquinho radical nisso. Eu falo, olha, não força na tua dor. E aí eu faço meio que uma cartinha com indicações de músculos para eles tentarem valorizar. Ó, ativa um pouquinho mais o serrátil anterior dele, dá uma focada no trapézio, uma estabilidade de manguito. Só que isso talvez acabe se perdendo. Porque o paciente vai Então, melhorando, ele vai querendo mais carga. e ele vai natural. E às vezes esse recado chega perdido um pouco para o personal dele. Ah, entendi. E aí também está um pouco de mãos atadas. Então eu vejo que acaba tendo uma pequena perda. Quando ele vai via fisioterapeuta, é um paciente que volta muito melhor. Muito melhor mesmo. Porque ele, os exercícios que eu aprendi, eu estou conseguindo fazer na minha academia também. O meu personal está junto comigo. E a gente agrega o exercício da físio, eu consigo replicar em outros aparelhos na academia. Ele começa a ter um resultado muito melhor. Isso é uma coisa que eu vejo muito legal dos pacientes. Da gente manter, é muito importante a gente manter essa troca com o personal. E aí, como é importante a gente ter esse tipo, né, de informação aqui trocada entre os três profissionais, né? Então, é uma coisa aí que para o futuro até a gente pode pensar em ter algum tipo de troca maior aí, né? De ter o ortopedista favorável ao esporte, né? De ter a presença do fisioterapeuta, de ter a presença do educador físico, para a gente ter sempre essa troca e todos enriquecerem juntos, né? Na melhora desse paciente. Então, isso é super importante. Então, duas coisas a gente tem aí, né? Que tu mencionou. A questão da proximidade com o profissional é muito importante. Da gente ensinar o paciente a fazer. Mas eu vou te dizer uma coisa, como fisioterapeuta, que eu gosto sempre de repassar os exercícios do paciente que eu ensinei, que eu gravei, e eu gravo explicando. Muitas vezes eles voltam fazendo errado. Então, se possível, ter o acompanhamento de um profissional que a gente confia é o melhor dos mundos, né? Porque confiar no paciente, porque ele não entende dessa parte de exercício, né? Assim, eu entendo o lado da pessoa, porque ela não está acostumada a pensar cinesiologicamente, né? Então, se possível, a gente grava, a gente dá a informação do exercício feito de forma correta, mas ter o profissional, né? De confiança ali. Se tu confia em um profissional de educação física, um fisioterapeuta, acho que é importante ter essa... Eu vou fazer... Tô contando, eu lembrei de um caso que eu queria compartilhar. E aí começa a ter as ideias. Não é pelo sistema de saúde em si, mas eu peguei muito tempo pelo SUS. E aí era muito difícil o paciente chegar à reabilitação no pós-operatório. E aí eu acabei criando por conta, com figurinhas, os exercícios. Eu explicava no consultório, dizia, olha, com tanto tempo pode fazer esse, ideal esse. Mas, claro, se chegar antes, o fisioterapeuta vai te explicar todos, passo a passo. E aí teve coincidência de uma vez, ele era uma fisioterapeuta que a minha amiga, ela conhecia, daí ela assim, mas o que tu ensinou para ele fazer isso? Aquele último exercício que era para ele fazer com 3 meses de pós-operatório, o paciente já estava na
terceira semana querendo fazer. Chegou para ela fazendo. Então, Meu Deus. é uma dificuldade, é um telefone sem fio, às vezes. Sem fio, A coisa vai indo. Então, isso é muito importante, esse contato direto, que faz muita, muita diferença. Faz muita diferença ter o profissional do lado, né? Então, eu acho que a gente precisa passar algumas orientações na prática, né, da musculação e porque assim, tá, tudo bem, a gente sabe que pode fazer a musculação, mas que tipo de cuidado, né, que a gente vai ter? E aí eu costumo pedir para, porque assim, né, uma coisa tem que ser bem compreendida que a gente ter um deltoide muito fortalecido e a musculatura de manguito rotador fraca, a gente tem um desequilíbrio ali na articulação do ombro que vai levar em algum momento à lesão, tá? E o deltoide, gente, ele entra em quase todos os exercícios de braço que a gente vai fazer. E ele é um músculo muito potente, né? E é difícil a gente inibir a ação do deltoide, né? Só que o manguito rotador ninguém lembra de fortalecer. E o que eu vejo muitas vezes que os pacientes estão fazendo é assim, ah, não, no dia do braço eu faço. Tá, mas quantos dias é o braço? Um dia. Um dia não adianta para fortalecer o manguito rotador, né? A gente precisa ter 3, 4 vezes na semana, né? Então, aí tá a primeira informação, né? O deltoide sempre vai vir, então não precisem se preocupar em trabalhar de forma extremamente específica o deltoide, porque ele vai aparecer com todos os outros. E manguito rotador sempre presente, né? Pode ser antes do treino, pode ser em casa, pode ser de forma como aquecimento, mas o manguito rotador tem que estar em dia, né? Eu costumo também, na dúvida, já pedir que tenha serrátil anterior e trapézio inferior bem fortalecidos e trabalhados também, porque não vai atrapalhar em nada e na sua, pelo menos uns 50% ali dos casos do paciente ter um desequilíbrio de escápula, já vai melhorar também, né? Cuidar a alavanca, né? Eu que venho aqui da biomecânica, né? Eu gosto muito de diminuir o torque para o ombro, então cuidar com aquele peso que está lá longe da inserção dos tendões do manguito, né? E o manguito é um músculozinho pequeno, a inserção dele está longe para levantar aquele peso. É uma alavanca enorme, a sobrecarga é gigante no tendão do manguito, tá? Então, cuidar com as alavancas, com aquele peso que está lá longe do ombro, tá? E acho que isso seria o fundamental, assim, né? Na minha percepção. E aí a gente, não sei se a gente tem como passar um consenso. Tu chegou a pensar no consenso Sabe de que eu quais gosto. exercícios, então, na musculação não pode fazer nunca, porque sempre vão dar uma atrapalhada no ombro. Será que a Então, gente consegue chegar nesse consenso? É difícil, né? sabe que Não é eu uma gosto coisa tão simples. essa tua abordagem, e eu falo muito a mesma coisa para eles, que eles vêm, eu tenho que, meu treino no dia que eu tenho que fazer ombro, eu tenho que fazer elevação lateral, eu tenho que fazer desenvolvimento, mas está dando dor. Cara, se você for fazer peito, você vai trabalhar deltoide anterior. Se tu vai trabalhar costas, tu vai trabalhar o posterior. Tu não precisa fazer elevação lateral. O oblíquo na escápula é muito mais confortável. Pode diminuir o braço de alavanca, dobra um pouquinho o cotovelo. Não tem por que ser alto se tu trabalha tudo mais baixo. O supino, tu tem que fazer ele deitado. Muitas vezes eles fazem com o braço aberto, aquela escápula que não consegue travar. Poxa, baixa, faz às vezes numa cadeira vertical. Acho muito mais confortável ele compreendendo. Entre os conceitos, exercício que não deve fazer mesmo, é muito radical dizer não, É não radical. faça. Porque tem muito uma questão individual do quanto está te doendo e prejudicando. O que eu realmente tenho maior medo é trabalhos específicos de ombro para paciente que não consegue fazer uma ativação de escápula. Tá. Então, eles começam a fazer desenvolvimento com peso livre, levantando, e ele não abre a escápula, esse paciente vai ter um impacto ali, vai amassar esse tendão. Então, não vejo vantagem. Ele precisa primeiro entender como ativar a escápula dele, corrigir, para ele levantar o braço. Não, ele vai Sim. doer. Barra fixa, eu falo a mesma coisa.
Não adianta, tendo muita gente que faz CrossFit. Então, vou destacar ali uma situação. CrossFit Não adianta é desafiador pra gente. É tu bem pular desafiador. numa barra e Aliás, se pendurar. aliás, tem nossa live lá atrás, hein, gente? Podem buscar lá nos nossos perfis, né, de Instagram, que vocês vão achar a live CrossFit e dor no ombro. Falando de Desculpa te interromper. CrossFit. Então, aquele paciente que pula numa barra fixa, com uma escápula, um ombro fechado, uma escápula aberta, ele vai ter dor. Então, eu falo para os pacientes, então chega um pouquinho antes, vai na academia, ou no próprio box CrossFit, pendura na barra, abre o peito, com os pezinhos no chão, vai sentindo, vai tentando achar a posição, vai trabalhando o movimento, vai ativando sua escápula, pega a borrachinha, faz o teu manguito antes, para quê? Para te ter um tônus mais forte, já ter uma ativação, porque senão esse ombro não aguenta. Então, é difícil dizer não faça exercícios, né? Porque muitas vezes o objetivo final para eles, né, é mais importante do que a execução correta, né? Ou seja, eu encostar o pé na barra de qualquer jeito é importante. Aí o ombro vai, né? Eu consegui fazer elevação lateral com a maior carga do dia. Isso é importante, então não vai sair correto, né? Sendo que aquele peso que a gente vê, o tamanho dele ali, o número, ele não corresponde ao que exatamente ele vai causar lá na articulação, porque a carga lá vai ser muito maior em função do torque. Então, esses cuidados realmente a gente tem que ter. Se eu pudesse dizer sabe? O paciente tem uma lesão já parcial do manguito rotador, vamos evitar, então, fazer o desenvolvimento lateral na máquina ou no peso livre, sabe? Porque é muito difícil, muitas vezes, ter esse controle de escápula e é muito difícil não querer evoluir na carga. Então, pensando que daqui a pouco ele vai pegar um peso maior e vai descompensar a escápula para chegar na repetição número 12, porque até a oitava ele vai fazer bem. Para chegar na repetição número 12, a escápula já vai estar andando. Aí eu prefiro dizer, então, que desenvolvimento lateral não se faça. Eu gosto de pedir para fazer uma elevação perpendicular, que a gente chama na fisioterapia de plano escapular, com um ótimo controle de escápula, né? E não passando dos 90 graus. Então, descola o ombro lá do ouvido, mantém lá embaixo, eleva o braço a 90 graus de forma perpendicular. Ó, eu não estou bem aberta, eu não estou bem fechada, né? E não pensa que essa progressão de carga e pegar lá 12 quilos vai fazer tanta diferença. Não, vai fazer diferença para a lesão, isso vai. Agora, para o volume muscular não é por aí, é a constância, né? É a frequência, então isso é super importante. Sabe que eu gosto de falar isso para eles também. Às vezes eu mostro assim, abre o teu braço pro lado, ele, dói, tá. Abre ele no sentido da escápula, já não dói. É muito mais confortável. Faça muito de mais jeito confortável. Ou senão ele vem, eu preciso fazer, meu treinador me passou 4 séries de 12 para fazer. Tá, ok, mas tu tem que fazer 12 muito bem feitas. Se tu começou a fazer, tá te doendo, tá perdendo qualidade, não consegue manter postura, para, respira e volta. Fazer por fazer não tem benefício. Não vale a pena. Assim como eu gosto de comparar que diz, tem que botar peso. Quanto você pesa? Aí vem um homem de 70 quilos. Você, muito treinando, você puxa 70 quilos nas suas costas, mas você não levanta isso no seu ombro. Não adianta. Há uma diferença de tamanho de músculo, de força, que tem que ser respeitada. Não é só aumentar cargas. Exatamente. Essa preocupação em aumentar a carga, ela é muito prejudicial, né? Se a gente se preocupasse mais em manter uma constância ali na atividade física, isso seria muito mais importante a longo prazo no controle de lesões, né? Para a saúde global, saúde metabólica. Então, eu concordo. Eu acho que carga, se não for extremamente bem executada, ela pode gerar algum dano tendíneo. Vou fazer, desculpa interromper, eu vou fazer um ponto nessa conversa nossa que querendo ou não, a gente está entre um médico e um fisioterapeuta e nem que a gente programa a gente vai trazer um educador físico, que é uma coisa que eu percebo com clientes. Sim, não, é fundamental.
o paciente que tem o personal junto com ele, quando ele começa com dor, até o personal já encaminha para ele fazer uma avaliação para ver. Esse Total, eu paciente com o recebo muito paciente personal, de personal. ele executa muito melhor o movimento, ele tem muito mais juízo nas cargas, é outro perfil de paciente, é um paciente que tem uma melhor, muito melhor. Aquele paciente que está por conta, que ele está indo treinar com os amigos, que ele pegou o treino que ele viu na internet, que ele começou a suplementar por conta, esse aí eu tenho um receio desse paciente, porque ele vai ficar um É, pouco melhor, daqui a pouco só com anti-inflamatório, e ele vai voltar com dor. isso, que daí vai extrapolar com a medicação, né? Mas essa questão do personal eu também concordo, é super importante, né, que a gente tenha. E eles realmente buscam que o paciente saia daquele quadro de dor, né? Então, isso tem sido, que nem eu falei antes, assim, quase que diariamente, né? Eu acabo recebendo, e o que eu adoro, que eu falo, converso muito com o personal, para essas lesões crônicas de manguito rotador, né? Eu não tiro o meu paciente do treino. Eu tento sempre adaptar. Eu não acho, eu acho assim, ó, que hoje a gente tem um padrão ouro de tratamento para manguito rotador, que se tem uma coisa que a gente consegue comprovar na literatura é o exercício, né? O educador físico, ele é o profissional do exercício também, né? Então, para que a gente vai tirar o paciente do treino quando o próprio exercício é que vai trazer a melhora? Então, por que não adaptar e trabalhar juntos, né? Então, concordo plenamente. A gente vai trazer esse contexto aí futuramente para a gente conversar todos E eu vou juntos. te botar mais um ponto nesse comentário que é fundamental. A pandemia foi uma coisa que ainda vem pacientes que eles estagnaram, pararam de fazer atividade por causa da pandemia. E aí, atendendo, você vê que esse paciente ele engordou, ele descontrolou o diabetes dele, a depressão ficou um pouco pior, é um paciente muito mais difícil. E no momento que ele sai da atividade física, o retorno é muito difícil. Ele voltar a fazer, é muito cômodo para ele continuar em casa, naquele sedentarismo. Então, isso é uma É coisa que eu difícil acabo sair. prezando muito. Por maior que seja a lesão, é muito difícil chegar ao ponto de falar assim, ó, você não vai, não, a gente vai adaptar. Nem que tu vai lá para pedalar, tu vai continuar com o teu Total. compromisso. Isso é uma coisa fundamental, tu vai lá suar, que isso vai te fazer bem. A gente vai fazer com pouca carga, mas mantenha a rotina. É, é, é orgânico, É, precisa de atividade. exatamente. A gente está com um paciente agora que está acontecendo exatamente isso. Ele foi operado pelo cirurgião de ombro, né? Mas é um paciente que tem histórico de obesidade, ansiedade, né? Workaholic, assim. Então, como os três profissionais, assim, já estão com ele há muito tempo, eu já atendi ele em outras fases e ele tem a personal dele há muitos anos. Então, a gente não tirou em nenhum momento ele da atividade física. Ele se manteve mesmo recém-operado, fazendo atividade física com um profissional de educação física que ele tem há anos, mas, claro, evitando usar o ombro, né, para os exercícios em que não podia nas fases iniciais, né, nas primeiras 8 semanas ali. E tá super bem, deu tudo certo. Foi super bom e está sendo muito bom para ele. Tá. E aquele paciente que ficou bom, ele tá melhor. A gente sabe que, querendo ou não, vai voltar a incomodar em algum momento. Vai ser porque ele vai fazer um treino que ele está desanimado e ele aumentou a carga, ele fez de mau Fez com jeito, pressa. é aquela semana ruim do trabalho, e aí ele foi lá, ou ele deu um mau jeito em casa. O que tu passa para eles fazer de prevenção? Então, esses pacientes, eles precisam do que a gente chama assim da assistência fisioterapêutica, né? E aí o contato com o personal vai ser importante de novo, porque ele vai informar a gente, olha, essa semana o paciente está com mais dor e tal. Então, eu acho que a assistência fisioterapêutica é importante, porque só em ele saber que de vez em quando ele pode vir para dar uma acalmada com os recursos que a gente tem da fisioterapia nessa dor, ele já se sente mais acolhido e aquela dor já passa a não ser assim,
Ah, não, então eu posso vir depois que acabar esse meu plano de tratamento, eu posso vir de vez em quando, claro, né? Pode me informar se está com dor. Muitas vezes não vão ser necessárias mais um plano de várias sessões, né? Mas um encontro onde a gente vai explicar que isso pode acontecer, aonde foi a sobrecarga, vamos tratar certos pontos específicos, né? Então, a assistência fisioterapêutica é importante em sendo uma lesão crônica, né? E importante também a gente saber lidar com a frustração, né? Quando essa dor volta. É uma frustração pra gente também. É uma frustração pra gente. Às vezes a gente fez um baita de um tratamento com tudo. E aí passa ali um mês e a dor, em algum grau, geralmente não volta no mesmo grau, mas em algum grau volta. E a gente tem que saber que é assim em alguns momentos, né? Como é que tu lida com essa frustração também? Então, falando, eu gostei dessa palavra da assistência fisioterápica. Normalmente eu falo ao paciente assim, por mais que você fez o tratamento e ficou bom, combina com o teu filho, nem que seja uma manutenção. Uma manutenção. Uma vez por mês, vai indo, vem comigo para a gente bater um papo, porque vai acontecer. E realmente, assim, ó, é isso. Tem um monte de paciente que ele explicou, ele ficou bom, ele começou a fazer o exercício correto, mas a gente vê pela prática, é difícil você ter a rotina de... Eu gosto muito que eu vejo os teus vídeos que tu fala assim, pessoal, faça Djokovic, faça a borrachinha, você faz também sua borrachinha todo dia, faça exercício. E o que a gente vê na prática? É difícil chegar lá antes da academia e fazer o exercício, ter essa rotina, essa disciplina. Você faltou fim de semana em casa, pegar ela e fazer. Então, depois que tu fica bom, acomoda. Acomoda, tu para de fazer. E aí? É um músculo que não aparece, né? A gente pode morrer fazendo fortalecimento de manguito rotador, ele não vai aparecer como deltoide, não adianta. E começa e continua incomodando. E aí aquela dorzinha volta, porque algum movimento, a execução já não está tão bom, e ele sabe como corrigir. Ele vem frustrado, também está frustrado, que, poxa, a gente sabe como vai ser, só tem que fazer. Tem que fazer. Ele tem que entender essa responsabilidade que ele tem. Essa Principalmente, percepção. às vezes eles querem um milagre. É lento. É lento. Tendão, eu falo também sempre isso. Tendão é lento. Tendão não é que nem músculo, né? Super vascularizado, as respostas são mais rápidas. O tendão, ele é muito lento. Ele precisa ser conquistado todos os dias, o tendão, né? E eu acho que essa questão da gente manter o fortalecimento, manter isso como uma orientação é super importante. Foi engraçado tu falar no Djokovic, porque eu tava pensando nisso na mesma hora que tu falou, porque é o que eu costumo falar, né? Tu pega um atleta de elite, né? Vamos pegar aí o exemplo do Djokovic, do Nadal, enfim, um atleta de elite que se cuida para estar em quadra naquele X de tempo, né? Ele tem várias horas de fisioterapia, várias horas de preparo, fortalecimento muscular, exercícios preventivos, né? De controle. Aí pega gente como a gente. A gente trabalha 8 horas por dia, mas das 20 horas às 21 a gente quer ser igual ao Djokovic. Colocar ali toda a nossa performance sem nenhum tipo de preparo, de aquecimento, de cuidado. Já quer pegar o máximo de carga que a gente pode naquele dia, né? Então não é assim, né? O preparo ele precisa existir. E super importante essa tua colocação sobre a manutenção dos exercícios de manguito rotador. E a gente pode falar tanta coisa, né, sobre esse universo aí, meu Deus. A gente começa a pirar. Mas... Tem coisa. E essa ideia que tu passa para o paciente é a mesma coisa que eu falo. Porque existe o atleta que tem condições, tem aquela assistência. E existe nós. Eu uso muito, eu falo muito para os pacientes assim, não pago, essa atividade física não paga os nossos boletos. Então a gente não precisa se machucar para ela. Você quer fazer um nível competitivo, uma coisa, vamos botar desde um bodybuilding tem muita gente que crossfit, o atleta de vôlei, do tênis, ok, mas o teu é lento.
não pode se machucar, você tem que continuar trabalhando. Então, é uma disciplina que você tem que ter para conseguir atingir esse objetivo. E manter-se no equilíbrio vai te levar longe, vai te levar a longo prazo, a poder frequentar uma academia para o resto da vida, né? Estar com 70 anos fazendo a sua musculação, se você não exagerou. Pega aquele atleta de halterofilismo, eu nem sei se fala assim mais, mas tem um documentário dele no Netflix, se alguém souber aí pode falar, que com 50 anos ele estava com muitas lesões articulares gravíssimas, né? Porque ele sempre trabalhou no seu máximo ali de carga e intensidade de treino durante muito tempo. Então, se a gente se manter num equilíbrio, a gente consegue ter esse benefício do exercício. O Dorian, o Marcos me salvou ali. A gente consegue ter o benefício do exercício a longo prazo. E fisiculturista. E isso é o mais importante, a gente ter o benefício do exercício a longo prazo, né? Fundamental. É qualidade de vida. Qualidade no fim, é isso. Por mais que tu quer ser imediatista, são resultados de longo prazo. Longo prazo, são resultados de longo prazo. É isso aí. E eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas, né? A gente já está aí se aproximando, então, do nosso final. Não sei se tem mais alguma colocação, se o pessoal quiser mandar mais perguntas, a gente vai estar super disponíveis, né? Super disponível a responder as perguntas do pessoal. Se quiserem continuar mandando. Foi uma honra estar aqui. Sabe quanto é difícil fazer... A gente manter esse contato, né? Conversar e fazer... Para mim é uma dificuldade, é um sofrimento incrível toda vez, mas é sensacional. Que bom. E realmente, para quem quiser, tiver dúvida, manda um direct, chama no Instagram, pergunta, totalmente aberto, dúvidas, até se tiver ideias para uma próxima conversa, meu Deus do céu, estamos todos disponíveis. A gente está sempre disponível a responder. Obrigada, pessoal, aí pelos elogios, pessoal gostando da live. Coisa boa, né? A gente poder trocar essa informação. É uma informação muito preciosa, que muitas vezes a gente não tem como passar isso para tantas pessoas quanto a gente queria, né? E eu acho que essa é uma programação aí que a gente até, quem sabe, pode no futuro. Obrigada, Alice. E para a gente no futuro seguir falando aí sobre essa relação, né? As lesões de ombro versus os mais diversos exercícios aí, atividades físicas que a gente tem, e a gente gosta de falar sobre isso porque é a nossa realidade. Nossa, né, o mundo do ombro é gigantesco. Só que tu falou da capsulite, já fiquei imaginando meu enorme. Tem mais coisa para falar da capsulite, que dá vontade de ficar falando aqui, né? Tanto que no meio eu quis dividir ali, não, lesão completa, deixa a parte, porque é outro mundo maior ainda. Sempre vai ter brigada, pessoal, e sempre vai ter, né, coisa que a gente pode falar, e a gente vai seguir conversando sobre isso, né? Quem sabe a gente tem uma próxima live, vou tirar o Dr. Luiz das cirurgias, para a gente conseguir conversar mais e passar esse universo aí também, né, do movimento, da questão ombro aí para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada a todos que ficaram aqui até tarde para nos ouvir. E a gente segue o contato. Uma boa noite e a live vai ficar gravada para quem quiser assistir. Boa noite, tá? pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.